Eu sempre vivi dentro de um princípio. Eu não cobro para ministrar, exijo nada, nem hotel. Se precisar, eu durmo com colchão na igreja. Hoje eu faço isso também. Eu já falo, pastor, não gasta dinheiro em hotel, eu fico na casa de irmãos. Se tiver um quarto na igreja, eu posso dormir lá sem problema nenhum, tal. Não coloque um preço no seu ministério. Aonde você vai, você não cobre. Deus vai suprir as suas necessidades. Talvez o maior testemunho que eu dou não é lá em cima, mas é a maneira como eu vivo e dependo de Deus. Eu não dependo de dízimos, de oferta, de salário da igreja. Eu dependo de Deus. Então, a minha vida toda, meu ministério e até hoje, né? Quem quiser me convidar, pode convidar. Eu não cobro para ministrar. Eu sempre vivi dentro de um princípio. Eu não cobro para ministrar. Eu não cobrava. E eu não exijo nada, nem hotel, nada. Nem 70 toalhas brancas. Nada. E se precisar, eu durmo com colchão na igreja. Eu já falei. E hoje eu faço isso também. Eu já falo, pastor, não gasta dinheiro em hotel, eu fico na casa de irmãos. Se tiver um quarto na igreja, eu posso dormir lá sem problema nenhum, tal. Então, eu não cobro, e eu aprendi isso com Bob Fitts. Eu estava uma vez, quando o Bob Fitts veio as primeiras vezes, nós estávamos comendo, eu não lembro aonde, mas estava eu, o Bob Fitts, o Ademar de Campos e o Asaf Borba. Eu não estava nessa? Nessa você não estava. Perdi. Perdeu. E quando nós estávamos conversando lá, o Asaf e o Ademar estavam assim contando e não reclamando, mas perguntando para o Bob Fitts o que eles deviam fazer, porque eles estavam indo ministrar e eles estavam no auge, né? Estavam indo ministrar em muitos lugares e os pastores não honravam eles. Muitos, muito obrigado, Deus te abençoe e tal. Então, eles estavam perguntando, né, para o Bob Fitts, como é que você faz? E o Bob Fitts contou o testemunho dele. Ele disse assim, o pai dele... Para quem não conhece, o Bob Fitts foi um dos maiores ministros de louvor do mundo. Ele ficou muito famoso, né? Um ministro muito ungido. E ele falou que quando ele estava começando o ministério dele, o pai dele era um pastor batista. E falou bem assim, Bob, não coloque um preço no seu ministério. Aonde você vai, você não cobre. Deus vai suprir as suas necessidades. E o Bob Fitts, ele usou esse princípio e até hoje ele vive assim. Ele não cobra. Um dos poucos ministros de louvor de alto nível que não cobrava nada. Ele não exigia nada. Viajou o mundo todo. E viajou o mundo todo. E ele conta uma experiência que ele foi para Singapura e ele foi convidado para um evento num estádio. E os caras recolheram, sabe, ofertas com sacos e sacos de dinheiro. Ele viu que os caras ganharam mas muito dinheiro, né? Porque havia muita gente, passaram, não era sacola, era saco grande. E aí ele viu que aquelas pessoas ganharam muito dinheiro. E aí, quando foram dar oferta para ele, deram uma ofertazinha michuruca. E aí ele ficou meio chateado. Deus, isso não é justo, né? Os caras ganharam uma grana preta e me deram essa oferta aqui, irrisória, né? E aí tinha um empresário muito rico que viu o que aconteceu e falou, Bob, eu vi que os caras fizeram com você. Eu quero compensar isso. E aí ele planejou uma gravação de CD ao vivo lá em Singapura e levantou uma oferta muito, mas muito generosa para ele. Então, eu aprendi com Bob Fitts
que nós não devemos colocar preço no nosso ministério. E eu tive muitas experiências, né, nesse sentido. Eu vou contar uma só, né, senão vai tomar muito tempo. Mas o que aconteceu? Uma vez eu fiz um evento, ajudei um conselho de pastores, o presidente era meu amigo, falou, você consegue trazer o Ademar e o Azaf e tal, para a gente fazer um evento, você, o Ademar e o Azaf? Eu falei, eu vou conversar com eles. E eu consegui trazer o Azaf e o Ademar para o evento e tal, mas não sei o que aconteceu, que o evento não deu lucro, não foi tanta gente. E aí o pastor, no final, acabou tudo, né? Ele veio para mim e falou assim, olha, Massal, eu já ouvi você testemunhando, dizendo que você não cobra para ministrar tal, e eu queria dizer para você que eu não consegui pagar as contas, estou sem dinheiro e infelizmente eu não vou poder te dar a oferta. Então ele pagou a Ademar, pagou a Azaf e não me deu nenhuma oferta. Eu tive que tirar, porque naquela época eu dava R$100 de oferta para cada músico. E eu tinha 5 pessoas, dei R$500 no meu bolso. Quer dizer, entre aspas, eu levei o prejuízo. E os músicos ficaram sabendo disso, né? Até eles ficaram meio constrangidos, mas aceitaram o dinheiro. Aí, na semana seguinte, eu fui para a igreja lá do Paulo Mazzoni, que é a Igreja Batista Central. Eu fui ministrar lá. Eu passei sexta, sábado e domingo. E eu não cobrei nada ali para ir ministrar. Mas eu combinei com os músicos que eu ia dar R$300 para cada um no final da oferta, né? Eu ia dar para eles. Então, chegou num domingo, todo mundo, quando acaba, eu estava suado, eu ministrei e tal. Todo mundo tem uma sala VIP, todo mundo, quando acabava, ia para aquela sala VIP. Então, quando terminou, os músicos foram todos para lá e eu desci, né, do palco, da plataforma, e fui lá cumprimentar a turma, tirar foto e tal. Aí, quando eu estou cumprimentando a turma, de repente eu senti um papelzinho, era um cheque. Aí eu enfiei aqui. Aí, daqui a pouco, estou lá, um cara me enfia um negócio aqui, que eu senti que era dinheiro, o cara me enfiou aqui no meu bolso. E aí eu estou lá, mas de repente, senti outro cara me dando dinheiro, enfiei aqui nesse outro bolso. Eu sei que foi indo. Aí eu devia ter mais bolsa, né? Mas aí que aconteceu? Deixa eu contar um detalhe. Quando nós pousamos lá no aeroporto de Confins, um dos músicos, o tecladista, né, o Jorginho, né, ele veio para mim e falou, pastor Massal, você é bonzinho demais, você fica aí, né, servindo os caras, você não cobra, os caras estão te explorando, Massal. E o baterista, o Jonatas, veio, deu uns tapas na minha, pastor, você vai ainda sofrer muito, tal, não sei o quê. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, gente, talvez o maior testemunho que eu dou não é lá em cima, mas é a maneira como eu vivo e dependo de Deus. E eu falei isso lá quando nós fomos ministrar. Aí, quando eu estava ministrando, aconteceu tudo isso. E aí, no final, veio o contador da igreja, veio com um saco, aquele pardo, mas veio cheio de dinheiro, assim. Eu falei, nossa, deve ter aqui $1 milhão, né? Que eu não estava acostumado a receber tanto dinheiro. Bom, enfim, nós entramos numa Kombi e fomos para o aeroporto. Quando eu olhei, fui contar o dinheiro que a igreja me deu uma oferta de R$5.000, que naquela época era uma oferta muito generosa. E aí, como eu recebi R$5.000, eu estava acostumado a ficar com R$1.000, né, R$1.500, mas R$5.000 era muito dinheiro para mim. Aí eu cheguei e resolvi fazer o seguinte, dar um pouco mais para os músicos. Aí eu virei para trás e falei assim, turma, eu acertei com vocês que eu ia dar R$300, mas nós recebemos 5.000 de oferta, eu vou aumentar a oferta para vocês, eu vou dar R$500, todo mundo.
E aí aquele igual dinheiro para cá, dinheiro para lá, e aquela alegria, né? Tal. E eu, então, dei aquele dinheiro para eles, né? E aí eu lembrei do cheque. Aí eu puxei um cheque, né? Vi lá R$ 500. Aí eu puxei o outro cheque, né? R$ 1.000, R$ 1.500. Era mais ou menos o que eu já tinha dado para eles a mais. Aí eu puxei o terceiro, último cheque, eu olhava assim, ia para lá e para cá, porque eu tava assim, eu não enxergo bem, né? Mas era tanto zero. Sabe o que era? Era um cheque de R$ 10.000. Eu não acreditei. Uau. Eu ficava olhando para ver se não era Os 1.000. números tá certo. Se era 1.000 ou era 10.000. E aí eu virei para trás e falei, turma, eu fui generoso com vocês, não fui? Aí a turma, não, pastor, você é legal, você foi generoso com a gente e tal, né? Eu falei assim, olha, eu quero dizer para vocês que Deus foi muito mais generoso comigo. Ele me deu um cheque de R$ 10.000 e todo mundo... Aí eu falei assim, olha, isso eu não vou rachar com vocês não, eu peguei. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho outras histórias, né, que eu posso contar para vocês aqui. Como que Deus, né, numa semana eu levo prejuízo e na outra semana eu recebo 12.500 de oferta. Então, eu quero dizer, e Deus me falou assim, Marçal, eu cuido de você, não se preocupe. Então, o meu ministério, eu digo até para minha esposa às vezes fica tensa, preocupada, mas eu sempre digo para ela, eu não dependo de dízimos, de oferta, de salário da igreja, eu dependo de Deus. E olha, na nossa história, né, o Tiago está aí, sabe disso, nunca faltou dinheiro em casa, sempre Deus nos supriu e não vivemos miseravelmente, vivemos muito bem. Então, a minha vida toda, meu ministério e até hoje, né? Quem quiser me convidar, pode convidar. Eu não cobro para ministrar.